Fala, galera, beleza? Hoje, podcast 19, hein? Isso aí. Bom demais. E olha que tá casando, 19 e chegando a 20 mil inscritos. É isso aí, não esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o like e não esqueça de deixar o seu comentário. E ative o sininho. O sininho. É o sininho que eu falo assim, né? Então, não esqueça, o seu comentário é muito importante, porque em cima do seu comentário, a gente vê se você gostou e deixe pergunta para as pessoas, recado. Bacana. Hoje a nossa conversa é com quem, Daniela? Muito especial. Hoje Cuiabá acordou com 15 graus, frio pra caramba. Eu que sou cuiabana, pra mim tá nevando. Hoje nós vamos falar com a nossa juíza federal, Vanessa Curti, da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso. Tudo bom? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Daniela, Alexandre, aos ouvintes. Eu Bacana. agradeço a oportunidade de estar aqui. Queria também ressaltar que é muito especial para mim estar aqui com meu irmão, com a minha cunhada, pessoas que eu amo tanto, e só vocês mesmo para me tirar. Nesse dia de frio, meu Deus do Deixa eu puxar céu, pra cá. 15 Para graus. fazer, né, um podcast, algo muito inusitado na minha vida. Ai, bacana. Nossa, minha irmã, há um mês atrás, eu não sabia o que era isso. Verdade. E eu tô apaixonado, é gostoso a gente falar, até deixar claro que eu montei um podcast, um estúdio, tudo, para trazer informações para as pessoas, para que eu deixe algo de legal para as pessoas, para que enriqueça a vida das pessoas. Então eu falei assim, não, eu vou sempre trazer alguém que traga informação. Bacana. Obrigada pelo convite. Obrigado a você. Mas vamos começar Vamos pelo trabalhar? início, né? Vamos começar do início. É isso aí. Conheço Vanessa, tem mais de 20 anos, minha cunhada, né? Estou casada com a Alexandre há 20 anos, então, uns 23 anos que nos conhecemos, né? E você era advogada, já era servidora pública, né, naquela época. Então, assim, a sua experiência na área jurídica não começou na magistratura, né? Teve uns anos bem antes, né, advogando, servindo a Justiça Federal, né? Mas como que começou, assim, startou o desejo de fazer direito, de entrar para a faculdade? Como que começou tudo isso na sua vida? Então, vamos voltar lá atrás. Lá atrás. Um pouquinho de tempo já, né? Mas então, o direito na minha vida, ele calhou num momento da minha vida que eu procurava algo em que eu pudesse trabalhar, né? Fazer alguma coisa academicamente que me permitisse, ao mesmo tempo de estudar, trabalhar. Então, assim, alguns projetos que eu tive, como, vou fazer medicina, quando eu pensava que estar pronta para ser médica ia demorar um tempo e eu ia ter que passar um tempo sem trabalhar, aí eu já mudei de planos. Aí eu pensei até no jornalismo, por conta do meu pai e tudo, né? E aí foi passando várias coisas pela minha cabeça e tudo. E enquanto isso, você estudando, fazendo um ensino médio, né? Hoje até, assim, a gente que tem filhos que estão nessa jornada escolhendo uma profissão, a gente percebe que a gente não tem uma orientação desde tão cedo, né? Eu digo assim, uma orientação formal. Algumas famílias trabalham isso com seus filhos, né? Os ofícios da família e tudo mais. Mas, assim, eu digo dentro de uma escola, né, fazer um projeto de vida, orientar nesse sentido, acho que seria bem importante. Porque pelo menos, eu me vi em determinado momento, tá lá a inscrição, que na época não era Enem, tá? Era vestibular. Vestibular. Duas etapas, né? 2 etapas. E a gente escolhia, né, você tinha que escolher a faculdade. Né? Você não concorria para todas, né? Você tinha que escolher a faculdade e o curso que você queria. Você prestava para aquele curso, né? Então, isso fazia com que a gente ficasse meio perdido na hora de escolher, né? Então, assim, o que eu tenho hoje, o que aconteceu comigo foi essa necessidade de querer trabalhar, que acabou fazendo com que eu prestasse o vestibular para direito, noturno, para que eu pudesse trabalhar durante o dia. E a escolha foi mais ou menos assim. Entendi. Aí depois que eu escolhi, que eu comecei a cursar,
eu me apaixonei pelo direito, né? E, e, e aí, dentro do curso de direito, já no primeiro ano, eu pensei em ser juíza, e ser juíza federal, e tive um pouco de afinidade com as matérias, né? E aí comecei a trabalhar focada para isso. Nisso surgiu o concurso da Justiça Federal de técnico na época. Então, na época nem era técnico, era atendente e auxiliar judiciário na época. E aí eu fiz o concurso e fiquei aguardando. Aguardava assim um tempão. Mas como eu não podia ficar só aguardando, eu Tinha que fui trabalhar. fazer estágio desde do primeiro ano. Então, conhecer um pouco da advocacia, estagiei também na Procuradoria da República. Fui conhecendo um pouco de Você cada... fez faculdade em qual universidade? Na UFMT. De Mato Grosso aqui, né? Federal. É isso. E aí me decidi, né, pela Justiça Federal, fiz o concurso, passei, quando fui chamada, ingressei como técnico judiciário, e lá eu tive muita oportunidade dentro daquele espaço que é a minha instituição, que eu carrego no coração. E foi essa sequência, né, até aí. Uhum. Né? Aí dentro da Justiça Federal, eu tive a oportunidade de trabalhar com o juiz Jefferson Schneider, que eu digo que ele é minha inspiração, né, como magistrado, pessoa maravilhosa, amigo. Enfim, ele lá eu vi, né, crescer essa vontade minha em ser juíza. E comecei a me dedicar, né, já estudando. E na época, o concurso para o qual eu prestei, que era técnico judiciário, ainda não era considerado como uma prática jurídica. Então, eu precisaria sair para advogar, né, e conseguir o requisito para poder prestar o concurso para juiz. Então, após uns 3 anos e meio na justiça, eu pedi exoneração e fui trabalhar como advogada, né? Fui advogar. Aí tive a oportunidade de conhecer um pouco de outras matérias na Justiça do Trabalho, conhecer um pouco do cotidiano da Justiça Estadual também. Enfim, conhecer da advocacia, né? E aí daí veio também, assim, aumentou ainda mais, assim, o meu respeito por todos aqueles que exercem a advocacia, né? E, assim, o trabalho do advogado é árduo, é difícil, ele tem que prestar contas ao cliente, ele depende muito do trabalho que é desempenhado pelos os auxiliares da justiça, enfim, é um trabalho, assim, bem árduo, trabalhoso, necessita de muita dedicação mesmo e vontade de ser advogado, né? Então, assim, eu acho que essa vivência que eu tive na advocacia, né, me faz sempre considerar, assim, sempre importante quando o advogado nos procura na justiça. Então, eu tenho sempre o cuidado de que permanecer com esse acesso aberto a receber os advogados, com toda o direito que ele tem, né, de ser recebido e de expor as suas angústias, né, que às vezes a gente sabe, né, da demora, do trâmite demorado que tem na justiça. Ainda nós não alcançamos a excelência, né, no trabalho. Trabalhamos para isso, mas assim, a gente sabe das angústias que o advogado passa. Bem, tudo isso foi contribuindo, né, para hoje estar na magistratura também. Legal. Esse mês está fazendo, acho que 18, 19 anos de magistratura. Vou fazer nesse mês, 18 anos. 18 anos, né? Já ganhou a maioridade, né? Com muitas experiências, né? E muita contribuição também para a sociedade, né? Eu lembrando aqui, puxando na memória, quando nós fomos a Brasília, né?
E aí eu lembro, Daniela estava grávida, toda Isso aquela que me correria, marcou muito, verdade. Você falou 18 anos, voltou naquela época, né? Miguel tá aí hoje com 18 anos, né? 18 Quando anos. você estava lá em Brasília, que foi ser diplomada, né? É. Deu um frio na barriga, como é que é? Ah, aquela sensação de conquista, né? Cheguei aonde eu mirei, né? Então, assim, dá aquela satisfação. E começa um medo, né? Agora Ah, vamos agora enfrentar, é né? trabalhar, Um né? novo ciclo, Um né? novo Nova ciclo. Mas etapa. para as pessoas que hoje, assim, querem ser juiz, querem passar por conhecer as etapas da vida, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu sempre brinco, né, como empresário, muita gente olha o sucesso, olha o resultado, fala assim, nossa, fulano deu sorte, né? Aí eu falo, que sorte, nada, não sabe que nós já passamos. Mas para ser juiz, eu acho que teve que estudar muito. E eu lembro que você até foi pro frio mesmo, foi para Curitiba estudar, não foi? É. Como é que é? Você teve que ir lá, teve horas de estudos, como que era seu dia a dia nessa preparação? Então, eu me preparei assim. Quando. Primeiro, eu fiz. Eu advoguei, né? Os 2 anos. Na época eram 2 anos. Advoguei os 2 anos. Hoje não mais? Hoje são 3 anos, né? Nossa. Então, eu advoguei os 2 anos. E aí eu falei: não, agora eu vou me dedicar exclusivamente a estudar. E aí eu fui para Curitiba. Mas hoje tem a facilidade dos cursos online e tudo, né? O, Ai, o na época não acesso à tinha. informação é muito mais difundido, né? É muito mais fácil, né? De ter, de qualquer lugar onde que você esteja, você tem acesso a bons professores, a bons livros, a bons conteúdos. Na época, isso não funcionava assim. Quem queria prestar um concurso, geralmente ia para São Paulo, fazer o Damásio, né? Eu lembro, tinha o Marcato, tinha Luiz Flávio Luiz Flávio Gomes. Gomes, vários cursos jurídicos, né? E em Curitiba, em Porto Alegre, tinha a SMAF, que era a Escola da Magistratura Federal, que eram cursos preparatórios para juízes federais. Então, eu fui em busca de fazer esse curso e me preparar. Mas, assim, eu acho que o que mais ajudou era porque acaba que você saindo do seu ambiente. Eu nasci em Cuiabá, cresci em Cuiabá, tenho muitos amigos, família. Então, assim, a gente acaba estando dentro de um contexto social que, não raro às vezes, nos tira do foco de estudar, né? Então, quando você vai para um lugar, assim, diferente, que você não conhece ninguém ainda, e determinado a estudar, você consegue concentrar suas energias mais para isso, né? Não que não dê para você fazer isso na sua cidade, mas você acaba sendo mais tentado, né? É, A verdade. sair do foco, né? Então, eu acho que contribuiu isso, né? Ir para Curitiba e ficar durante 2 anos focada nisso, né? Então, estudando de manhã. Eu sempre tive a sensação de que eu não estudava tanto, né? Eu pensava, não é tanto. Eu sempre achava que precisava mais, 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 mais. Achava que nunca era o suficiente. Tinha sempre essa sensação, né? E depois a gente vê que realmente você estava estudando, né? O suficiente, mas eu não tinha a consciência de que estava estudando muito. Parecia que parecia. Sempre está devendo alguma coisa, uma É. matéria, né? Para si mesmo, né? Isso. Então, assim, o primeiro ano foi muito desgastante, né? Porque eu tinha uma cobrança muito intensa com relação a isso. Aí, no segundo ano, eu já meio esgotada fisicamente, né? Emocionalmente também. E aí eu já comecei a equilibrar melhor vários aspectos da vida, como me dedicar a uma atividade física, todo dia, pegar o dia, dividir em etapas, né? Isso aqui vai ser para cuidar de mim, esse tempo aqui vai ser para estudar, esse outro tempo aqui para me socializar, porque isso eu também esqueci um pouquinho, né? Por mais que eu saí dentro de um contexto, né, em Cuiabá, onde eu me socializava bastante, eu fui para um lugar que eu não me socializava tanto. Então, eu fui me dedicar um pouquinho a isso. E também me dediquei também ao espiritual, né?
passei na época. É um equilíbrio tudo, né, Vanessa? Não, Isso. não pode ir a ferro e fogo, porque senão você entra também num funil até de depressão, né? Porque vai se cobrando, se cobrando, se cobrando, vai vir nos Isso. concursos, às vezes a pessoa não vai passando, porque chega a vez, sempre chega a vez, Chega, né? é. Sempre chega a A vez. gente não tem essa consciência, parece que não chega, Aham. parece que não, né? Às vezes até você se questiona, né? Será que é isso mesmo? Será que não estão querendo me mostrar né, outra coisa que eu tenho que fazer? Enfim. Mas você tem que persistir, né? Sim. Eu acho que o concurso público ele é uma fila. Se você vai seguindo, né, se dedicando, alguns passam mais rápido, outros não. Depende bastante de como você estrutura essa caminhada, Uhum. né? Hoje em dia, eu vejo assim, tem muitas técnicas, né? Para estudar, identificando qual que é o perfil do candidato, como que ele aprende melhor. Na minha época era assim, meio tentativa e erro, né? Por exemplo, tinha colegas que gravavam a aula. Depois chegava em casa e escutava o professor falando tudo de novo. Dava certo para aquela pessoa. Eu tentei fazer isso. Eu dormia quando era impossível eu fazer daquele jeito, sabe? Eu tentava. Então, assim, para mim, o que funcionava bem era pegar o livro, né? Eu ter a segurança, a tranquilidade de pegar uma matéria do início ao fim. Por exemplo, direito administrativo. Para eu chegar na prova e falar, eu estudei direito administrativo, eu tinha que concluir um livro dele, Entendi. né? Então, aí eu ia para a prova com segurança. Eu estudei tudo, tá dentro da minha cabeça. Essa questão eu vou ter que achar na minha cabeça, porque eu estudei. Abriu o livro, né? Então, para mim, funcionava assim. Entendi. E para algumas pessoas que falavam assim, meu Deus, então você passa 15, 20 dias estudando uma matéria só? Eu não consigo fazer isso, né? Então, para algumas pessoas isso não funciona. Ela tem que pegar um pouco de cada matéria. Se eu fizesse isso, eu não ia com segurança, né? Para a prova, assim. Nossa, eu não estudei tudo. Acho que tá bem naquela parte que eu não estudei. Sabe a gente se sabotando? Uhum. Não, essa questão aqui não tá na parte que eu estudei, não tá na parte que eu estudei. E assim você vai, né? Então, porque vai muito de confiança, né? Entendi. Na hora de você responder. Uma vez a eu perguntei prova. para um juiz como que ele passou, como que ele conseguiu passar os estudos. Ele falou assim, eu acho que ele não contou o segredo. No segredo é a persistência em estudar. Ah, estudei pelos resumos de Maximiliano. Lembra aqueles resuminhos Sim. de 20 anos atrás, né? Certo. Estudei por eles. Falei, ele não contou o segredo. O pulo do gato, O né? pulo do gato. E o pulo do gato é estudar, né? É abrir o livro e se dedicar, né? Então, assim, é muito pessoal mesmo, né? Eu tinha uma amiga que ela conseguiu êxito em vários concursos e ela estudava assim, como eu tô te falando, ouvindo. Ela assistia a aula do professor e depois chegava em casa e ainda ouvia aqueles áudios, né? E aí uma outra colega, ela resumia a aula e ela até, uma vez, ela falou assim, você não... Por isso que eu falo que é por tentativa e erro. Ela falou, você não quer ver meus resumos? Eu falei, eu quero. Tirei cópia de um tanto de resumo dela. Eu não conseguia ler um parágrafo, porque ela resumia para ela. Então, ela abreviava tudo. Eu não sabia o que era mate, o que era tete, o que era... Sabe, aquilo lá... Nossa, era um resumo que só servia a ela. Então, assim, você vai tentando de um jeito, de outro, até você encontrar o seu. Sim. Né? O meu era mesmo pegar um livro e ler do início até o fim. Mesmo hoje que tem várias técnicas, vários cursinhos, eu acho que cada um tem que procurar o seu estilo pessoal de estudar. Esse dia você falou para mim que cada pessoa tem um estilo visual, um é auditivo, outro é visual, outro por tato. Então, a gente tem que conseguir entender aquilo que a gente entende melhor, né? As explicações do professor, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Agora o interessante é o seguinte, que você falando aí, eu acho que não sei, mas eu acho que é da gente, tá? Uhum. Que você pegava a gravação da aula e chegava em casa e dormia. Hoje, sabe como que eu durmo? Eu coloco um podcast,
coloco um fone de ouvido. Ah. Não tem coisa mais gostosa que eu dormir Você ouvindo ouve alguém. você mesmo. Não, eu coloco de outras pessoas para estar aprendendo, Aham. conhecendo, né? Pra quem tá fazendo isso. Boa noite. Boa noite. Tá? Boa Ó, noite. eu vou falar bem gostoso para você dormir. Mas é sério, eu começo a ouvir o podcast, eu fico animado assim no início, vou, pá, que legal. E parece que quanto mais animado eu vou indo entrando no estado de êxtase, durmo, que é uma delícia. Várias vezes eu acordo com o fone de ouvido rolando pela cama. Mas cada um, né? É cada um, é cada um. Eu confesso que quando você saiu, se eu vou pedir exoneração para poder, né, Aham. cumprir os 2 anos, falei para Alexandre, nossa, sua irmã é muito corajosa, eu acho que eu jamais teria essa coragem de sair, de largar um certo, né, um Uhum. concurso público federal Uhum. ainda assim, para ir para um duvidoso, né, Uhum. porque você tinha, né, Uhum. e aí para um projeto, é um projeto de Uhum. vida, né, Sim. e aí, depois, quando você passou, eu falei assim, não, ela não foi corajosa, ela foi dedicada, persistente, porque não é só coragem. Coragem, Olha, Daniela, eu Não. acho assim, que cada momento da vida, por exemplo, hoje com 3 filhos, eu não teria essa coragem, né? Então, naquela época, solteira, não tinha filhos ainda, não tinha uma preocupação só comigo, né? Tipo, Sim. o meu salário era para me manter, enfim, não tinha maiores responsabilidades, né? Então, tudo depende do momento, né? sim, entendi. Então, naquele momento, eu senti que podia fazer aquilo, né? Que era o momento de fazer aquilo e tal. Hoje, talvez eu não teria essa coragem, né? Porque tem outras pessoas que dependem de mim, né? Então, eu acho que tudo depende Tudo do acontece, né? É normal. contexto. É como quando você vamos dizer, bem mais novo, tudo que você não tem essas responsabilidades com filho nem nada, a gente tem uma responsabilidade diferenciada. A gente se aventura de forma diferente. Diferente, né? verdade. Mas mas é isso que é importante da vida, são as fases, né? Que os nossos filhos vão chegar naquela fase, por isso que eles têm que ter a fase deles, né? Uhum. A gente fala responsabilidade, estudar, não sei o quê, vai brincar, vai sair com os amigos, tudo isso vai acontecendo, porque a hora que você tiver, vamos dizer, casou e tem filho, meu filho, acabou. Aí você tem que agora pensar nessa galerinha que tá vindo ali. Muda, né? Muda algumas atitudes, né? Verdade. Muda bastante. Filhos mudam, tem como, a nossa vida muda muito, né? Quando a Com gente certeza. tem filho, a gente tá a todo momento se reconstruindo, eu falo, né? Algumas coisas que serviam para antes, depois quando você tem os filhos, às vezes já não serve mais. Já não serve mais para o primeiro, quando você tem o segundo, já não serve mais aqueles conceitos que você tinha do primeiro. Não serve para o segundo, que não vai servir para o terceiro, né? São pessoas diferentes, então a gente também vai mudando com eles. E que aprendizado, né? Que é filhos, família, assim, é um aprendizado. Eu falo, ontem mesmo eu estava com a minha filha menor, né, a Maria Luísa. E aí eu percebo que ela já é outra geração. Tem os mais velhos, Uhum, né? E ela tem hoje, amanhã ela completa 9 anos. sim. Então, já é diferente dos irmãos, né? Algo que servia para eles, que eu ensinei para eles, assim, para ela já não encaixa. Não cabe, E aí né? já tenho que fazer de uma forma diferente, sabe? Então, assim, a gente tem que observar muito, né? Ela nasceu nessa era já tecnológica. Ela é tecnológica, não tem como. Então a gente tem que se adaptar. Sim, Porque inclusive... a gente se adaptou na pandemia, né? Eu acho que todas as profissões e a nossa vida mesmo familiar, porque a gente deixou de ver nossos pais para falar um FaceTime, né, com eles muitas das vezes, né? Então a tecnologia ela veio quase que 100% agora na pandemia. E essas crianças de 9, 7, 6, 5, elas são tecnológicas, né? Então, ela vive tecnologia. Inclusive, uma coisa até interessante. A gente estava conversando com um palestrante que o trabalho dele é administração de empresas, conhecibilidade de empresas.
E aí eu tava falando para ele, nossa, hoje em dia você contrata uma mão de obra, um funcionário, e aí ele tá lá com o celular, né? Aí ele virou para mim e falou assim, você tem que entender que esse mundo mudou. Não é mais como você era. Você tem que entender que ele tá no celular, ele tá atendendo às vezes um cliente, tá fazendo uma terceira coisa que você não sabe, simultaneamente, que nós não conseguimos. Então a gente tem que entender que são coisas que eles fazem, eles são uma outra versão de pessoas e que nós não conseguimos hoje fazer isso que eles fazem. E aí você vai observando que essas crianças de hoje, eles estão assim. É uma evolução da nossa espécie. E você vê que eles conseguem fazer coisas, várias coisas ao mesmo tempo, que a gente não conseguiria. A gente ficaria meio que perdido, enlouquecido, né? Aham. Perturbado, como se diz Daniela. Verdade. Eu vejo assim, falando também da sua vida, porque te conheço um pouquinho, né? Aham. Mesmo com filhos, você tem essa perspicácia, essa maturidade de ter projetos na sua vida de início, meio e fim. Eu Uhum. entendo que você sempre conclui todos os seus projetos e tem essa gana, né? Eu vejo que quando você estava gestante ainda da Maria Luísa, bem no início, você foi para a Europa, Uhum. França, fazer cursos, Uhum. até para trazer conhecimentos para a Uhum. sua área, né? Então, assim, nunca foi impeditivo para você, é filho, família, tem que trazer, mas você traz toda essa sua vida, você traz para o mundo profissional, se readequa e vai, segue em Vai frente, seguindo. né? Sempre é assim, sempre na sua vida? É assim, eu não consigo tudo que eu me proponho a fazer. Tem algumas coisas que eu me frustro, né? Assim, uma das situações que agora eu vou, se Deus quiser, eu vou conseguir, que é o mestrado, né? Sim. O mestrado eu comecei a fazer quando eu me titularizei. Bem na época que eu fui para Diamantino, eu estava no mestrado, tinha recém-ingressado no mestrado. E eu falo assim, foi a minha grande frustração, porque eu adoro o espaço acadêmico de estudar, né? E eu queria fazer isso, né, junto com um profissional, mas eu tinha 2 crianças pequenas. Eu estava me mudando para uma cidade, né, nova, que era Diamantino, né, para jurisdicionar lá, e eu tinha que cumprir com as minhas atribuições acadêmicas. Não deu para levar tudo isso. Eu tive que fazer escolhas, né? Foi a hora que eu desisti, né, do mestrado, vi que não dava para conciliar tudo isso. E agora, nesse momento atual da minha vida, que eu tô com os filhos maiores, Sim. adolescentes e tal, e que eu tô vislumbrando uma oportunidade, né? Fui admitida no mestrado lá em Montreal. E agora que eu, né, fiz um pedido para o tribunal, se eu conseguir, eu vou me dedicar a essa tarefa. Mas, assim, nem sempre dá tudo ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que gosto, eu sou multitarefa. Eu pego muita Eu coisa sei. para fazer. E ao longo da vida, eu fui vendo que eu não posso pegar tudo que eu tenho vontade de fazer, porque esse tudo, às vezes, não vai ser possível conciliar tudo, né? Mas eu não deixo de sonhar, não deixo de acreditar, de me desafiar e de fazer uma sequência de prioridades, né? O que é prioridade agora? Né? Dentro das minhas escolhas, né? Eu acho assim, por exemplo, eu fiz opção por essa carreira que demanda muita dedicação. E fiz opção também por constituir uma família grande, né? 3 filhos, a minha enteada, nós somos em 4 em casa, 4 filhos, enfim. Então, assim, uma família grande, né? Então, toda essa operação, né? Você cuidar de uma família, você cuidar do seu trabalho, aí você tem vários papéis, você é filha, você, né? Nora, você. Então, tem vários papéis que você tem que cumprir. Então, tem hora que você precisa priorizar. O que é prioridade para você agora? Então, assim, tem um filho em idade escolar. Quem vai fazer por ele neste momento, né? Quando encontra alguma dificuldade, né? Nem, por exemplo,
Vocês que têm 2 filhos, todo mundo sabe que cada filho tem uma demanda, Sim. né? Então, uns demandam mais atenção em determinada área, um se alimenta tão bem, você tem que focar nisso, o outro precisa de determinada inclusão dentro da escola, você tem que trabalhar nisso, aí você tem, juntamente com tudo isso, seu trabalho. Então, assim, você acaba tendo que priorizar algumas coisas na sua vida. Nesse momento, a sua carreira, por exemplo. Se eu focar só na minha carreira, só, algumas coisas vão ficar muito capengas na minha vida pessoal. Se eu focar só na minha vida pessoal, também não é justo com a responsabilidade do meu cargo. Então, assim, eu tenho que equilibrar tudo isso, né? Então, assim, com o tempo, a gente entende, compreende que existem limitações. A gente tem que saber que isso é do humano. A gente não adianta querer ser a Mulher Maravilha, né? Ter superpoderes que a gente não tem. Então, é aquele caminhar, né? Acolhendo aquele momento de frustração, né? Servindo de aprendizado e dando a bola. Vamos para frente, vamos para frente. Isso é maturidade, né? Que a gente Agora, tem na vida. Projeto Montreal que você estava falando. Ah, É frio lá, não é? Para Cuiabano, Pra né? Cuiabana é frio. Ó. Hoje, pra mim, tá nevando. Eu tô com 3. Olha, eu pareço uma bola. Eu tô com A gente 3 sempre camisas brincou de aqui frio. falando cuiabanês, eu e Vanessa, né? Hoje a Cida já mandou aí, e aí, mas agora quando vai ter podcast? Não tá frio, não? Hoje tá frio. Agora eu a Cuiabana lá naquele... Quantos graus que dá negativo lá? Olha, a informação que eu tive que esse último inverno foi o pior deles, que chegou a dar menos 55. Meu Deus do céu. Com 15 Nem pra mim já imagino tá... que seja isso, né? Sim. Enfim, vamos tentar, né? É que eu tô falando, o desafio é comigo mesmo, né? Vamos tentar. Só menos 55. Esses dias eu vi um casal que mora lá, então contando a vida, né? Porque você falou que esse projeto de Montreal, eu falei, vou pesquisar. E aí eles falaram assim, aqui no apartamento tá quentinho, 15 graus. Eu falei, meu Deus do céu, quentinho, 15 graus. 15 graus é frio pra mim. Mas você já pesquisou sobre onde que é, como é que é? Eu tive a oportunidade de ir pra lá, né? Assim que eu fui admitida e tudo, eu falei, eu vou sentir como que é a cidade, né? Vamos ver como que é a vibe lá. Se eu vou me adaptar, né? Adorei, assim, a cidade pareceu... Na verdade, eu busco também, além de conhecimentos acadêmicos e tudo mais, assim, experiência de vidas diferente, né? Eu acho que essa culturalidade, sabe? A gente nos permitir aprofundar em outras culturas, isso traz vivências novas pra gente. Sim, com certeza. Agora sim, você fala fluente o francês, que eu sei. Mas por que Canadá? Tem, assim, Montreal, a faculdade de lá é melhor. Por que você vislumbrou lá? Olha, a minha escolha, primeiro, Montreal tem o mesmo fuso horário que Cuiabá. Ah, Então, entendi. assim, pro meu marido que vai ficar indo e voltando, ele vai sofrer menos com a diferença de fuso, né? Uhum. E essa também é uma dos fatores. Outro fator é que eu apliquei para lá, assim, mais pensando também para os meus filhos. Montreal é uma cidade bilíngue, Uhum. onde é engraçado, né? Depois que você começa a estudar também sobre a região, Canadá, 2 línguas oficiais, né? O francês e o inglês. Porém, a gente percebe que, assim, em Montreal, isso é uma realidade. Em outras estados, províncias do Canadá, onde o inglês é a língua Oficial. oficial, Predominante, né? predominante, assim, é só o inglês mesmo, né? Então, assim, Entendi. na verdade, o Montreal é um espaço, um território lá onde a cultura, né, do Quebec, ela tenta, assim, se manter intacta, porque ali
muitos falantes de língua inglesa, né? Entendi. Então, assim, a gente percebe, assim, lá, eles estão falando com você em francês, eles passam para o inglês, eles nem percebem. E aí volta para o francês, e para o inglês, e assim, eu achei, assim, atraente Nossa, que essa legal. situação. Esse projeto fluindo, seus filhos vão com você? Vão ficar? Não vão, sim. Não tem como não, né? A mãe sempre leva. Uma outra coisa também que me levou, eu achei, assim, o perfil das escolas lá bem interessante, né? Diferente da nossa estrutura educacional aqui. Lá, acho que o Brasil está evoluindo para isso, né? O novo ensino médio traz essa flexibilização de matérias que você pode, disciplinas que são mais do interesse do aluno, onde ele vai escolher a profissão dele, de ele se aproximar mais desse conhecimento, né? E eu acho que eu percebi que essa flexibilidade seria melhor para as crianças. E o Canadá ele tem uma tendência a acolher muito bem os estudantes internacionais. Que bacana. Assim, por isso que foi a minha escolha. É uma pergunta bem interessante, assim, que eu fico pensando. Você já foi para a França, tudo, também fazer curso, né? A lei lá é diferente, mas tem coisas que dá para aproveitar para nossa lei e dá para evoluir na nossa lei aqui? Sim, assim, eu acho que assim, o direito, quando a gente vai estudar, assim, a gente não estuda somente as regras como são colocadas em cada momento, né? Mas, assim, como se comporta determinada sociedade diante daquele fato social. Os fatos sociais, né, as necessidades sociais, elas são regulamentadas, né, dentro daquele contexto cultural, né? Uhum. Então, a gente, quando tem conhecimento em outro espaço, dessas vivências diferentes, como, por exemplo, o Canadá lida com determinada matéria, né? E como que o Brasil lida com a mesma situação. Isso traz vivências e conhecimentos importantes para quem vai julgar, para quem lida. A estrutura da legislação de lá é parecido com a do Brasil? É totalmente O diferente? Canadá, sim, ele tem um sistema common law e o sistema romano-germânico, né? Sim. Então, são diferentes situações dentro do mesmo país, né? E isso também é um pouco instigante, né? Quero conhecer tudo, eu não tenho um conhecimento mais próximo disso. Vou investigar. Investigar. Legal, ótimo. É muito bom a gente trazer informações para o nosso país, né? A gente vê que tudo que a gente sai do nosso país, quando a gente volta, muita gente fala, dá um choque. Dá um choque, mas também tem uma coisa. Tem muita coisa que quando a gente volta, fala, nossa, a nossa terra é maravilhosa. Aqui é nosso lugar. Então, o que eu posso trazer de bom que eu vi lá para cá? Então, são culturas que às vezes a gente vai trazer. E da gente também para lá, eles pegam alguma Não, coisa. então, isso que eu acho bacana, que eu vejo lá no Canadá, eles têm isso, né? Eles têm esse acolhimento com a comunidade internacional e até esses dias eu estava ouvindo podcast de lá, até para ir me adaptando, né? Sim. E eles falavam, era uma entrevistada, ela era, acho que senegalesa, né? E ela foi, há muito tempo, ela entrou no Canadá e ela estava contando quando ela adquiriu a cidadania canadense e que ela saiu para representar o país. Então, assim, eles têm, assim, no imigrante, uma representação de cidadania também, né? Depois que passou a ser cidadão, mas não importa qual é a origem, né? Então, eles se fazem muito das Entendi. culturas, de todo, e adotam, sabe? Não é aquela coisa, só serve se é Aham. nascido aqui ou não. Tem uma abertura, eu diria, maior pro mundo, Se né? assemelha ao Brasil. Sim, eu percebo que, acho que até isso no meu currículo Uhum. foi um ponto que me levou à admissão isso. Eles têm essa necessidade de trazer
elementos culturais diversos para dentro do país. Eles estudam essa pluralidade, sabe? Então, eu vejo que é um ponto importante para eles, né? E, com certeza, essas pessoas que chegam lá contribuem para aquele meio social, né? Sim, esse intercâmbio cultural, né? Esse intercâmbio de informações. Você tem muita coisa boa aqui, você leva, e também traz Sim, muita coisa boa de lá também. Acho que essa experiência é importante. esse intercâmbio, né, é muito bom, né? É, Olha, que Bacana. legal. Você falou do início da sua carreira, do estudo, por tudo que você passou, e hoje você está caindo na mesma situação, estudando, é. viajando, para concluir algo também, um desejo de conhecimento na vida. É muito bom, muito legal. Eu fico feliz de ver esse crescimento, né, intelectual que você vai levando para sua vida. Vanessa, adoramos conversar com você. Sim, Maravilhoso, muito enriquecedor para todos. Eu acho que muitas pessoas elas têm a agregar valor na vida, porque como você disse, você também se espelhou no juiz Jefferson Schneider, né? Uhum, Então inspiração. deve ter muita inspiração. Você deve ser inspiração de várias pessoas. E isso é muito bom. Então, você trouxe aqui essas informações, você colocou para essas pessoas o caminho que você fez, que você trilhou. Eu adorei isso, muito legal. eu tenho assim certeza, Vanessa, é minha inspiração, sim, profissional, Obrigada. e eu tenho certeza que tanto na justiça como fora, eu já vi, Alexandre testemunhou, profissionais, né, na área do direito hoje formados, mas falaram assim, quando eu era estagiário, eu queria ir nas audiências da sua irmã, lembra, Alexandre? Verdade. Porque queria ver a tua técnica, ter essa expertise e levar consigo, porque elas entenderam que você é essa inspiração para essas pessoas, e são advogadas mulheres, então assim, eu acho que você é uma inspiração para as profissionais mulheres, né, porque não é fácil, né, seguir uma carreira tão desejada, mas também tão assim árdua, né, e tão com muitas responsabilidades, porque a gente está julgando vidas, não é só um papel, né? São vidas de pessoas ali, é uma família que vai depender daquela sua decisão, que tem que ser técnica, que tem que ser justa. Então, assim, é muita responsabilidade, né? Então, assim, você traz esse equilíbrio, né? E como mulher também traz essa suavidade de entender, de como mãe, nas suas decisões, né? Essa suavidade, esse entendimento, essa maturidade, eu acho que não ferro e fogo, mas com essas decisões mais com o coração e com as técnicas, sim, com a decisão, com a legislação, como tem que ser, mas com essa suavidade, né? Então você tem a inspiração para todo mundo. Quando você tomou posse, eu acho que muitos não sabem, mas a doutora Vanessa tomou posse como diretora do fórum, né? Federal, bem na época da pandemia. Então, assim, foi muito. E assumindo também com a sua vara, né? Então, assim, a sua vara, mais como diretora, é muita coisa, né? Foi um desafio para você. Conta para mim esse lado desafiante como diretora. Ah, assim, nós juízes, o ato de julgar é nossa principal atribuição. Mas nós temos que também atos de gestão, né, Sim, de administração. A diretoria do foro é uma dessas oportunidades onde o juiz ele é gestor, né? Eu acho assim, quando eu passei pela diretoria do foro, a gente tem um pouco de receio porque, na verdade, o concurso público e também a expectativa que a gente tem é com a jurisdição e não muito com gestão, né? E com a gestão. Enfim, quando eu me vi nessa situação, nessa posição de diretora do foro, né? Veio a pandemia, né? Aquela situação que sem precedentes, né? sim, Onde as pessoas cada dia era uma novidade, né? Não pode sair, como que vai fazer? Não tem vacina. Como fazer não parar a atividade jurisdicional,
como a gente poder prestar um serviço de qualidade naquelas condições, né? Então, assim, o judiciário teve um pulo, um avanço tecnológico Sim. muito grande naquela época, que nós precisamos de correr e digitalizar os processos, colocar isso tudo virtual. Nós tínhamos um planejamento para isso, mas era a longo prazo. Isso avançou e teve que ser de repente. É 5 em 2, né? O que era em 5, 10 anos, Pois ficou é, em 2, ficou em né? 2, né? Então, assim, como era tudo novo, era tudo tendo que ser pensado, olhando a questão da saúde, a proteção, e também sem deixar de prestar o serviço, né? E isso foi desafiador, né? Bem desafiador. E um momento de tensão, de muito medo, as pessoas passavam situações muito delicadas. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Do que todo mundo viveu isso, né? Que pós-pandemia todo mundo sabe o que foi, o que aconteceu, né? Então, é todo o trabalho da gente, a gente teve esses desafios, né? Então, assim, não existia ainda uma preparação. O teletrabalho estava sendo implantado, também bem Uhum. devagar, tudo de repente, todo mundo trabalhando no teletrabalho. Então, como que nós vamos fazer uma gestão de teletrabalho? Nós não tínhamos preparo para isso. As pessoas não estavam preparadas para o teletrabalho. Nem todo mundo tem um perfil para Sim. trabalhar de teletrabalho. Nem todo mundo tem essa vontade, né? As pessoas, às vezes... Então, assim, muitas pessoas foram para o teletrabalho sem ter um espaço organizado dentro do seu próprio lar para isso. Na pandemia, mesmo que você quisesse, né, a gente tinha filho estudando online, então dentro do mesmo espaço, é diferente de um teletrabalho ordinário, que você faz em Sim. condições normais, né? Então, por exemplo, hoje você tem um funcionário que quer trabalhar na casa dele, ele se organiza dentro daquele espaço, enquanto o filho dele está na escola, ele está ali naquele espaço trabalhando. E na pandemia, não, é todo o mesmo espaço, Tudo junto e tudo junto e misturado. misturado, né? Então, como fazer isso, né? É. Então, foi desafiador para todo mundo. É, eu, eu tive, assim, uma excelente experiência na justiça, contei com excelentes servidores, nós tivemos muita sensibilidade do tribunal também, que olhou todo esse contexto e preservou a saúde de todos que faziam uso da justiça, né, Uhum. dos servidores, do jurisdicionado. Acho que a gente conseguiu dar uma resposta boa. Que bacana. Eu acho que sim. Hoje não adianta ninguém falar assim, e se... Porque você não pode andar olhando para o retrovisor, né? Hoje é mais fácil, né? A gente vê os erros e falar, eu poderia fazer. Mas na época eu acho que todo mundo fez o melhor com o que podia fazer, com as ferramentas que tinham, né? Na É, época, eu acho que todo mundo fez Mudou isso. isso tudo, no mundo mudou tudo. Mas assim, a pandemia foi triste tudo, aconteceu tantos problemas, mas também trouxe algumas evoluções para o ser humano, que eu acho que até fez ele pensar melhor na família, nas pessoas, né? Então, assim, é a evolução do mundo, né? é. Hoje a gente vê até um reflexo disso tudo. Por exemplo, hoje se discute a questão do teletrabalho, né, o retorno ao presencial, como fazer isso, porque as pessoas hoje também valorizam muito estar com a família. Acho Sim. que aquele momento onde você teve tanto medo de perder alguém próximo, aquele momento que você esteve assim tão próximo, que às vezes a gente até tinha perdido a noção de observar um filho estudando, que é uma coisa, Sim, né? Olha o que eles estão discutindo na sala. Não tinha como a gente não perceber isso, né? Orientando um filho ali. Nossa, olha como que tá a escola, olha o que eles estão discutindo, olha como que eles estão. Sabe assim, tantas coisas que a gente pôde perceber a partir desta realidade, né? Nova, e algumas vivências que nós passamos a ter, né? Tipo, uma convivências também, sim. né? Que depois, no momento de pós-pandemia, é difícil de soltar tudo isso, né? Por exemplo, né? As pessoas iam
por conta dos trabalhos presenciais, estavam morando mais em determinados centros urbanos, cidades. De repente, vão comprar uma casa mais afastada, uma casa, né? Vão morar mais barato, porque eu posso fazer meu trabalho de longe, eu posso... Então, assim, Quem tinha também chácara, sítio, ou ia para Chapada, ou sei lá, para alguma outra região aqui, Santo Antônio, ia, né? e aí hoje a gente vê, né, que esse retorno, ele foi se dando gradualmente, né? E alguns fizeram opção ainda por desenvolver o seu trabalho. Porque, na verdade, hoje tem uma certa confusão, eu acho. Principalmente no tocante a teletrabalho, né? Eu encontrei muitas vezes pessoas falando assim, ei, vocês vão voltar a trabalhar? Estavam todos trabalhando, né? A gente estava em teletrabalho, mas estávamos trabalhando. Nunca deixou de Nunca deixou de trabalhar. Mas, assim, você identificar isso, uma pessoa que está em teletrabalho e estar trabalhando. Porque a impressão que dá, assim, não, ele está na casa dele, parece que não está trabalhando, ou não trabalha da mesma forma, enfim, né? Então, assim, acho que a gente vai desenvolver uma gestão de marcadores que definem um bom trabalho, um trabalho de qualidade que pode ser feito à distância, né? Algumas coisas não dá para ser feito à distância. Há alguns trabalhos que demandam, assim, uma gestão de equipe. É muito difícil. Vocês, por exemplo, são gestores, né? Uhum. É possível ficar o tempo todo afastado da sua equipe, mesmo sendo só online? Não, falta não um dá, pouco, né? falta. Aquele contato, aquela coisa que se desenvolve. Tem muitos fatores no trabalho que não se desenvolve só tecnicamente, sabe? A gente, por exemplo, como que eu vou avaliar como gestora? Estou fazendo uma contratação. Eu não sei ainda aquele funcionário, quais são as habilidades dele. Eu não sei ainda qual que é o perfil dele. Eu não sei como que ele lida com o outro. Se eu coloco ele no atendimento, ou se eu coloco ele para determinada função específica, se ele vai ser bom nisso. Você precisa observar para poder posicionar aquela pessoa onde ela tem mais habilidades, né? Como que você vai fazer isso se você não tem uma observação mais de perto? O teletrabalho traz uma distância ainda disso, né? Por exemplo, lá na justiça. Não é todo servidor que é bom para um atendimento de balcão, lidar. Tem gente que é mais retraída, tem outras habilidades, mas não aquela específica de lidar com... Então, assim, o gestor precisa daquele olhar. E, às vezes, você percebe uma habilidade específica desse jeito convivendo. Convivendo. Exato. A convivência, o lado humano, né? Que você entende. Uhum. Entendi. Bacana. Mana, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você estar aqui, tá? Trazer essa sua experiência de vida, tá? E é isso aí. Nós estamos felizes. Quer mandar um beijo para alguém, mandar um abraço para alguém, mandar um recado? Primeiramente, assim, agradecer essa oportunidade, esse espaço, né? Assim, a gente percebe que o juiz, o magistrado, tem bastante dificuldade ainda de se comunicar, né? Com o público, de forma geral, né? Agora que a gente está numa conversa bem informal, né? Não estamos falando de juiz, né? Mas dentro de um contexto, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com essa comunicação, né? Então, eu agradeço essa oportunidade desse espaço que vocês me concederam e me convidaram. E para mim é um prazer estar aqui, né? Esse casal que eu admiro muito, que trabalha junto, um exemplo de família. Obrigada. Trabalham junto, admiro muito. Eu acho assim que um casal ele se faz também de pessoas diferentes, que um complementa o outro, né? E vocês têm muito isso. A Daniela tem muita força, tem muita objetividade, ela sabe onde ela quer chegar, ela tem muita meta. Alexandre tem muita potência, Alexandre tem muito potencial, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. E ele, né? Então, essa conjunção
Eu acho que é de família, a família de vocês, né? Todos da sua família, fez tudo polivalente, né? Quer abraçar o mundo, são humanos sensíveis, querem abraçar A o sua mundo, também. querem abraçar todos, né? Isso aí. Eu acho que isso fez. E quando você casa, você não casa só com a pessoa. Né? Você traz a família para você, né? Então, acredito que quando você também casou, você analisou também toda a família, né? Toda a dinâmica da família, como que o seu marido lida com os pais, com os irmãos, e a gente evolui, traz tudo a isso gente para evolui. você, né? Porque a gente traz um pouco de você pra mim, aquilo que faltava em mim eu trago, É, aquilo que faltava em você eu mando pra eu acho você, que e é assim. E assim, É um Bluetooth. com certeza, a família que vocês construíram, né, que você com seus filhos, não é exatamente do jeito que era na casa da Daniela e não é exatamente do Não. jeito que era na casa do... Então tem um jeito próprio agora de Sim. vocês, né? assim, Então eu acho muito bacana a dinâmica de vocês, admiro o casal que consegue trabalhar junto o dia todo. 24 horas. 24 domingo horas, a chega em domingo. casa. Aí no tá dia dos junto. namorados, toma um vinho e dorme. Mas olha, confesso que hoje é 19º episódio, né? Eu falei para Alexandre, tinha que ser o primeiro, lembra? Aí eu sei que a dona Vanessa foi fazendo a gente no banho-maria. Não, deixa para semana que vem, chegou. Mas tinha que ser hoje, né? Que maravilha, foi legal. No dia certo, no momento certo. Eu quero agradecer a sua presença e que daqui a 2 anos, quando você retornar desse projeto seu, que você possa voltar trazendo... Contar tudo pra gente aqui. Pra gente. As pessoas também querem conhecer como é o frio. Obrigada. isso Os aí. perrengues de lá. Os perrengues, as bonanças, as que legal. alegrias, trazer a sua experiência. Tá certo. bom. Tá Muito bom? obrigada. Fazer Viu? live com ela também. Ela de lá e conta lá também. Vamos Esse ver se a gente bem. faz essa isso aí. live à distância, hein? Beleza. Certo. Gente, até o próximo episódio. Muito obrigado. Não esqueça dos comentários, tá? Deixem o seu recado e vamos que vamos. Até o próximo episódio. Valeu! Fui. Obrigado!